Olá, meus amores, vamos para mais uma aulinha de geografia. Vamos finalizar agora o nosso módulo 3, tá bom? Finalizando os assuntos de geografia. Então, vocês abram aí, por favor, a página 318 do módulo 3, que nós iremos falar sobre o clima e a vegetação natural. Olha que legal, né? Que a Marta já começou falando sobre o clima e agora nós iremos falar sobre o clima e a vegetação natural. A vegetação natural, ela é formada por espécies de plantas, então várias plantas que se desenvolvem naturalmente em um determinado lugar da superfície terrestre, certo? As características do clima influenciam diretamente o desenvolvimento da vegetação em diferentes aspectos, tornando as paisagens diferentes umas das outras. E agora nós iremos para o nosso slide. Vamos ver quais são essas paisagens totalmente diferentes umas das outras e como será essa vegetação, não é verdade? Então, nós temos aqui a vegetação nos lugares onde o clima se caracteriza por elevadas temperaturas e grande quantidade de chuvas e propício o desenvolvimento de uma vegetação natural densa e abundante, apresentando diversidade de espécies de planta. Nós podemos ver aí, né, na floresta do Equador. Observem aqui quanta planta bonita, que vegetação linda, não é verdade? Plantas totalmente diferentes, uma diversidade de planta. Nós temos outra imagem. Em lugares onde o clima apresenta temperaturas elevadas e longos períodos de seca, como nessa área do Quênia, na África, retratada aí, né, nessa imagem. A vegetação composta por árvores de médio porte, arbustos e gramíneas resistentes aos períodos de estiagem. Observa aqui, ó. Aqui está mostrando, né, que é um lugar que demora a chover, ou seja, um lugar que a temperatura é muito elevada, temperaturas altas. E aí a vegetação é totalmente diferente, tá bom, minha gente? Nós temos outra imagem que em lugares de clima frio, observem aí, com baixas temperaturas e pouca quantidade de chuvas durante o ano, desenvolve-se uma vegetação de gramíneas, adaptada a essas condições climáticas, como na área da Islândia, nós podemos ver aí, tá bom? Então, é outra imagem totalmente diferente, certo? Nós temos agora outra imagem diferente, olhe lá os cactos, né? Vamos ver aí. Há lugares de clima quentes e seco, ou seja, de temperaturas elevadas durante o dia e chuvas raras durante o ano, em que se desenvolve uma vegetação natural adaptada à falta de água. Observem aí, né? Um exemplo são os cactos, retratados aí na fotografia. Essa fotografia aqui é nos Estados Unidos, olha. O cacto, que ele resiste muito à falta de água e ali é um ambiente propício para eles, tá bom? Então, agora nós iremos para a página 232. Observem aí, 221, né? Ah, não, página 221, minha gente. O ser humano,
ele modifica a paisagem. É um assunto assim que a gente fica até triste em comentar, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos vendo várias notícias. Eu acabo de assistir jornal e a gente vê lá na floresta amazônica, em outros também ambientes, muitas queimadas, muito fogo, né? Destruindo toda a vegetação, muitos animais mortos. E é o que nós podemos ver também aqui nessa imagem, tá bom? E o homem, ele está sempre modificando, tá bom? Ao longo do tempo, extensões de áreas de vegetação natural, elas foram alteradas pelo ser humano, ou seja, elas foram modificadas, tá bom? E extensas áreas de florestas são desmatadas para a abertura de terrenos, para o desenvolvimento da atividade agrícola, pecuária, né? Diminuindo a diversidade de plantas e animais que vivem nesses lugares. Muito triste, né, minha gente? E que a gente fica triste em ver, olha aqui, certo? Que aqui foi o homem, né? O homem que muitas vezes ele transforma aqui, ó, vocês podem visualizar aqui a exploração ilegal e descontrolada de madeira causa a devastação da vegetação natural, tá bom? Por que o homem faz isso? Porque ele quer retirar madeira, tá bom? E aqui é um exemplo que deixa a gente, né? Nós que vivemos no Brasil, nós que vivemos aqui nesse mundo, a gente não quer que a natureza ela seja destruída dessa forma, né, minha gente? E nós temos também aqui, ó, na exploração mineral, que é outro problema sério também, certo? Como de minério de ferro, bauxita e ouro, é necessário a retirada da vegetação. Observem aqui, ó. Retiraram a vegetação, né, natural do lugar. Em geral, além do desmatamento, nessas extensas áreas, o subsolo é escavado e enormes crateras na paisagem são abertas, certo? Como retratada a fotografia ao lado, ó, de uma mina de cobre nos Estados Unidos. Observem, né? Que aqui o homem também está modificando, né? Modificando a paisagem, tá bom? Para bem-estar, não é verdade? Para que o homem possa trabalhar. E nós agora vamos falar um pouco sobre a conservação do meio ambiente, um assunto bem gostoso, bem legal e que nós somos, né? Temos que fazer a nossa parte, tá bom? Então, conservação, página 324. Os elementos naturais têm sido bastante transformados pelo ser humano ao longo dos anos. E essas transformações causaram danos graves ao meio ambiente. Como exemplo, nós temos o desmatamento de vegetação natural e a poluição de muitos rios, certo? Não podemos esquecer que esses danos ao meio ambiente atingem muitos de nós, né? Esses danos ao meio ambiente, eles atingem muitos de nós. Como exemplo, nós temos a escassez de água potável, a poluição do ar, né? Esses recursos dependemos para nossa sobrevivência, tá vendo? Sabendo disso, nós iremos, né, pensar em atitudes individuais ou coletivas que podem ser tomadas para ajudar na redução e na recuperação de ambientes degradados, tá bom? Então, nós agora iremos observar esse textinho que nós temos aqui no nosso livro 324.
E fala assim: alunos de escola pública realizam plantio no Cocó. Vamos ver. Ao longo da semana, cerca de 400 estudantes de 5 escolas públicas da capital realizarão passeios pela reserva ambiental, onde deixarão fixadas placas com os nomes das instituições que plantaram as centenas de mudas de xixá, ipê, jucá, timbaúba e outras diversas espécies nativas, renovando a flora do coração verde de Fortaleza. Que legal, né, minha gente? Então, eu nunca tinha plantado uma árvore, foi muito divertido. A próxima vou plantar no quintal lá de casa. Olha o que a gente também pode fazer, não é verdade? Conta Lara Beatriz, de 10 anos, endossada pela colega de turma Rayane. Se a gente não tiver árvore, a natureza morre e a gente também, é verdade. Reflete com sabedoria invejável a pouca idade. Daqui a alguns meses, ambas pretendem voltar para ver o quanto as mudas que plantaram na trilha do parque cresceram. Que legal, né? Para essas duas coleguinhas. E aqui nós temos assim, observem. O plantio de novas árvores é um bom exemplo de atitude individual ou coletiva que pode colaborar para a conservação do meio ambiente. E aqui nós temos, olha, um quadradinho, né? Um cartazinho, um lembretezinho falando sobre como a gente deve se comportar. Vamos lá ver? Vocês podem acompanhar no livro de vocês e também tem lá no nosso slide, que é sobre a conservação do meio ambiente, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Conservação do meio ambiente, olhe lá. Primeiro tópico, não jogar lixo nas ruas. Por quê? Porque ele acaba indo para os rios, né, e mares, é verdade. Segundo tópico, não desperdiçar água. Por quê, minha gente? Porque ela é muito preciosa para a vida. O terceiro, separar o lixo. Verdade. Muitos materiais podem ser reciclados ou reutilizados, renovados, não é verdade? Outro tópico, evitar o uso de materiais descartáveis, como copos ou pratos plásticos. Vamos ver outro. Não comprar animais silvestres. O lugar deles é onde, minha gente? É na floresta, né? O habitat deles, o lugar onde eles querem viver soltos, né, minha gente? Viver em liberdade, é verdade. Outro tópico. Denunciar qualquer tipo de dano ao meio ambiente, como pessoas contrabandeando animais ou poluindo solos e as águas. É verdade, que bom, né, minha gente? E tudo isso nós podemos também fazer, ter consciência, não só ficar no livro, como a gente poder também ter consciência, porque a natureza, né, esse mundo lindo que nós vivemos, ele foi feito para nós, mas para que a gente possa viver, né, e cuidar perfeitamente, cuidar bem, para que a gente possa ter uns dias de vida bem, não é verdade? E tem assim, observem aí, buscar alternativas para amenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente. É importante para todas as pessoas, verdade? Olha, vocês podem observar aqui, esses alunos, essas crianças, elas estão fazendo o que é aqui? Uma ação muito boa, uma ação coletiva, plantando novas árvores. Por quê? Porque nós precisamos de uma natureza
saudável, de uma natureza com muitas árvores, para que a gente possa respirar bem, para que a gente possa viver bem. E tudo isso só depende de quem? Só depende da gente, não é verdade? Agora nós iremos para a página 320. Tia Marta vai responder juntamente com vocês aqui a página 320. Ela está pedindo assim: observe a fotografia abaixo, depois leia as frases a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as características do clima que corresponde à paisagem. Lembre bem que a gente estudou sobre clima, não foi? Como o clima é, tem paisagem em clima quente, em clima que chove muito. Aí a gente vai ler, vai observar essa imagem e nós iremos responder essas questões aqui de baixo. Vamos lá? Vamos ver o nosso slide, né? Vamos lá. Página 320. Primeiro quadradinho. Quente e seco, com temperaturas elevadas durante o dia. Verdade ou falso? Então, aí na imagem dá pra gente ver que é verdade, né? Aí o tempo tá seco, né? Quente e com temperaturas altas, elevadas durante o dia. Verdade. Segundo quadradinho. Pouca chuva durante o ano. Isso, né? Também, verdade. Pouca chuva durante o ano, está mostrando aí na imagem. Terceiro quadradinho. Grande quantidade de chuva durante o ano. Falso, né? Grande quantidade de chuva, não, jamais. É falso. É tanto que a imagem está mostrando o contrário. Quarto quadradinho. Vegetação densa, com ampla diversidade de espécies de planta, não. A gente pode ver que tem poucas diversidades, né, de plantas, então é falso. Plantas adaptadas à falta de água, verdade, né? A gente pode ver que as plantas aí, elas estão adaptadas com a falta de água, tá bom? Então, nós temos agora a página 322, vamos ver aí. Nós temos aí, encontre no diagrama as palavras abaixo. Observe aí na página 322 que você vai ver. 4 palavras: agropecuária, mineração, desmatamento e expansão urbana. Observe que você tem aí um caça-palavra. Você vai procurar nesse caça-palavra as palavras agropecuária, mineração, desmatamento e expansão urbana. Muito fácil, certo? E lá embaixo tem assim: agora escreva uma frase explicando o que essas palavras têm em comum, tá bom? É muito fácil. Tia Marta escreveu a frase dela, mas vocês podem escrever a frase de vocês. Vamos ver qual foi a frase que tia Marta escreveu, tá bom? Essas palavras, elas representam atividades que modificam as formações vegetais naturais, certo? Então, muito fácil, vocês fazem a frase que você achar melhor, tá bom? E na nossa agenda nós temos, olha, a frase que vocês irão, ó, tá vendo? A atividade é da página 322 de Geografia. Essas palavras representam atividades que modificam as formações vegetais naturais. É verdade, né? Agropecuária, mineração, desmatamento, a expansão urbana, né? Agora, a nossa agenda, você irá responder o módulo 3, páginas 323, 326, 327 e 334. Tá bom? Aí vamos ver. E tia Marta também deixou aqui uma mensagem. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. É verdade? Então, se a gente estuda, lê, faz exercício, nós estamos acumulando o quê? Sucesso. Com certeza nós iremos ter sucesso, não é verdade? Então, nas páginas 323, olha,
Você irá fazer uma pesquisa em jornais, revistas ou na internet. Irão responder aqui, certo? Uma reportagem sobre atividades que causaram algum tipo de alteração nas vegetações naturais do Brasil. Você irá pesquisar e você irá responder esse questionário. Na página 326, outra pesquisa também, né? Você está pedindo aqui para formar grupo com mais 2 colegas, mas você pode fazer junto com a mamãe ou com o irmãozinho que está aí do lado e você irá responder, tá bom? E na página 327, aí na página 325 foram apresentadas dicas de como é possível em nosso dia a dia contribuir para a conservação do meio ambiente. Que legal! Em grupo, como nós não podemos fazer em grupo, a gente vai fazer individualmente, né? Pesquise mais 2 dicas que contribuam para a conservação do meio ambiente. Aí você vai pesquisar e você irá, né, registrar aqui, dica 1 e dica 2, tá bom? E nós iremos depois corrigir. E na página 334, olha, muito fácil, olha que legal. Você vai decifrar o enigma, olha que questãozinha pouca, né? Todas as questões são poucas. E descubra uma dica de atitude de conservação do meio ambiente. Olha que fácil, minha gente. Vocês irão descobrir e irão escrever. Siga o modelo de como a frase foi apresentada acima. E com a ajuda do professor ou de seus pais, né? Vocês irão fazer junto com a mamãe, com o papai ou com o irmãozinho. Elabore desenhos para produzir uma frase de atitude de conservação do meio ambiente. Ai, que legal! Eu vou adorar fazer essa atividade. Sabe por quê? Porque eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de colorir. Colorir é muito bom, é gostoso, viu? É uma terapia. E você também pode fazer a sua do jeitinho que você quiser. Elabora a frase e pode elaborar também desenhos, desenhar. E pintar, deixar tudo colorido, tá bom? Então, meus amores, façam as atividades, leiam o assunto e vamos fazer a nossa parte. Como, tia Marta? Cuidando da nossa natureza, certo? Um abraço, tchau, tchau.